Olá, tá começando o 73º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. Belê? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, matou a saudade de For All Mankind? Pois é, For All Mankind está de volta. E eu assisti ontem, deixei pra ver ontem o primeiro episódio da nova temporada, justamente pra gente comentar aqui, pra estar fresco na memória. Fiz a mesma coisa, e aliás, eu acessei lá eu queria ver quanto tempo tinha de duração de episódio pra planejar meu fim de semana, etc. Sim. E aí eu fui lá na lista de episódios, aí eu vi que tinha 2. Falei, nossa, tem 2 episódios, é 1h10 o primeiro, 40 minutos o segundo. Falei, que hora que eu vou arrumar isso aí? Beleza. Aí eu assisti o primeiro, aí depois que eu vi que o segundo ele tava só falando assim, estreia sexta que vem. Falei, ah, tá. É só o teaser. Pois é, mas me deu o maior susto. Achei que ia ser 2 horinhas de episódio, mas 1 hora e pouquinho já foi... primeiras impressões, vamos lá. Aliás, aviso, né, obrigatório, quem não tiver visto ainda, tem capítulo aqui no podcast, né, você pode acessar o seu aplicativo de podcast, pula o capítulo, mas a cada semana, nas próximas semanas, a gente vai fazer umas nossas reações aqui, comentários de cada episódio que pintar de For All Mankind. Dito isso, e aí, curtiu? Foi um bom retorno. Já tem algumas coisas intrigantes. O tempo avançou bastante, como a gente já tinha visto pelo trailer. E temos personagens originais que estão bem velhinhos, né? Mas foi um retorno interessante. Agora tá nessa vibe de explorar minérios ali no espaço, e eles estão ali tentando prender as coisas no asteroide. Já começa, né, com 2 personagens morrendo. Provavelmente a gente nunca teve muita dó de perder pessoas, e a gente já viu que logo no primeiro episódio já perdemos algumas pessoas. Temos ali o Ed, que principalmente ele tá bem velho, aparece ali meio tremendo, e dá pra ver que acho que dessa temporada ele não passa, né, provavelmente. E aí a gente tem também um plot que me chamou bastante a atenção, que eu tava bem curioso também, que é a da Margot, que na última temporada ela fugiu pra Rússia, né, porque tinham descoberto que ela trocava lá conversava, né, trocava segredos com o pessoal lá, por causa da amizade que ela tinha com o soviético na época. E agora a gente viu como é que tá sendo a rotina dela lá na Rússia, e parece que é uma rotina bem chata, porque, ao contrário do que talvez ela esperava, ela não foi tão aproveitada assim e tá vivendo uma vidinha comum. Inclusive, a hora que apareceu ali, tem 2 coisas. Primeiro, que eu acho muito legal que For All Mankind sempre começa com aquele compilado de notícias que algumas até se encaixam, outras são bem inventadas, mas para explicar em que timeline estamos. E é justamente curioso essa parte da Rússia e tudo mais, porque na vida real a gente sabe que a Guerra Fria acabou com o fim da União Soviética. E nessa timeline da série, a Guerra Fria acabou, só que os Estados Unidos estão amigos, de certa forma, da União Soviética. A União Soviética ainda existe, ela não acabou. Tanto que fala ali rapidinho, né, do Gorbachev e essas coisas. Achei bem curioso isso, né, de pensar que naquela timeline a União Soviética continua existindo, eles fizeram as pazes com os Estados Unidos, estão trabalhando juntos no espaço. É um negócio bem, bem, bem curioso mesmo, porque na vida real, assim que terminou na verdade, a Guerra Fria acabou, porque o Gorbachev renunciou, pôs um fim na União Soviética, e aí consequentemente acabou a Guerra Fria, mas não necessariamente com os Estados Unidos virando amiguinho deles, o que aconteceu nessa timeline. Porém, Margot tá lá na Rússia, e vendo ali as cenas da Rússia, né, eu nunca fui pra Rússia, mas eu já estive ali bem pertinho do leste europeu, e pra mim é tudo igual, assim, a vibe, a estética. Até me assusta o tanto de palavrinhas russas que eu consegui entender dela falando legal ali na hora. Mas foi bem curioso. Tô interessado em saber no que vai dar esse plot dela lá, se ela um dia vai conseguir voltar, se é isso, ela vai ficar ali até ela morrer, se ela vai ser útil pra alguma coisa nova. Então, estou curioso. Tem essas
coisas novas também, né? A gente já conheceu alguns personagens novos. O cara lá que eu não lembro o nome dele agora, que ele vai pra... É o Miles. O Miles, isso, que ele vai trabalhar lá pede pra ir trabalhar na Lua, daí ele inventa umas coisas lá, ele consegue ir pra Marte. Então, curioso. Tô bem curioso pra ver o que vai acontecer. E você, Marcos Mendes? Eu gostei bem exatamente disso, de mostrar um pouco do impacto socioeconômico da Rússia ter sido a vitoriosa da primeira etapa lá da corrida espacial, que é justamente, acho que é uma coisa que a série poderia explorar muito mais e ficou meio em segundo plano aí ao longo dessas temporadas todas, né? Parece que o impacto global dela ter sido vitoriosa foi nenhum, e só os Estados Unidos ficaram bravos e ficaram correndo atrás aí do prejuízo por, sei lá, 4 décadas. Mas tirando isso, não tinha tido muita coisa. Ainda essa é a primeira, né, com base naquele acordo que eles chamaram de M7, né, que é tipo um G7. Enfim, aí teve essa parte toda. Gostei muito. Primeiro eu gostei deles terem colocado aquele recapzinho no começo, para lembrar o que aconteceu nas temporadas passadas. Teve um monte de coisa. Eu falei, nossa, é verdade, teve isso. Nossa, é verdade, teve isso. Eu fui lembrando de cada detalhezinho de... Essa parte é mais de novela que eu não ligo, né? De quem saiu com quem dormiu com quem, né? Eu deleto da sala de memória RAM imediatamente depois que acontece, né? Mas tirando esse... Que nem a hora que apareceu na festa de aniversário lá da filhinha do Danny, eu falei, quem que é essa mulher? Ah, verdade, era a esposa dele. Nossa, eu nem lembrava também. Exato, né? Então esses detalhezinhos assim, ainda bem que eles colocaram um pouco dessa recapitulação. Mas eu gostei muito da montagem do começo, com um resumo do que rolou, né, nesses 8 anos de intervalo. Eu tinha comentado na semana passada sobre uma outra notícia, eles deram juntaram isso tudo e colocaram ali, que eu achei bem legal. Gostei também que o bicho já começou pegando, e não teve muita parte de novelinha, assim, já foi lá no asteroide, vamos rebocar, já deu errado, aí já começa a se livrar nem de uma ou outra pessoa ali do elenco para poder fazer a renovação. Então gostei bem daquela cena super legal, né, de quando o Gregory pousa, ele pousou, né, com os próprios pés dele ali no asteroide, e aí ele tá escalando meio pra cima, ele fica de pé, a câmera vira, e agora a câmera tá de pé com o asteroide. Achei super legal mostrar que não tem pra cima no espaço, né, foi bem uma fotografia bacana, bem, acho que pode virar emblemática aí da série, da temporada, enfim. O lance do Ed Baldwin lá, você vê, ele tá acabadão, né, o lance da mão tremendo. Ele obviamente não quer voltar pra Terra pra ter que lidar com os sentimentos dele, com a morte da Karen. Então tem essa parte toda que ele vai ficar adiando aí. E aí tem uma partezinha que... a série ela tem esse tom novelesco, não só das relações entre as pessoas, mas também de, por exemplo, tanto o Ed Baldwin quanto a Danielle Poole chamaram a Danielle Poole na NASA. A gente já sabia exatamente o que ia fazer. Volta? Não quero. Ah, mas volta, vai. Puxa, eu vou pensar, e ela acaba voltando. Não tem um jeito mais interessante de fazer todo esse arco do que se pedir pra eu e o Felipe escrevermos a cena vai ser a mesma coisa? Então eu acho que essa partezinha é a mesma coisa do Ed, né? Ele vai ficar ali a temporada inteira, puxa, aqui, perguntar, e acaba se redimindo de alguma forma e volta feliz por estar voltando e não fugindo ali do que aconteceu. O lance da Margot... o que ela tá toda machucada? Ela apanhou no fim da última temporada? Ou ela tava eu só lembro que... explosão? Não, porque terminou com aquela... Com ela sendo avisada, que acho que o governo sabia que ela tava trocando informações. E aí só mostrou um frame dela acordando na lá Rússia, na Rússia, né? Que ela tá com dor de dente, aí ok. Né? Ela tá ali, né? Tá sem muito recurso, etc. Mas ela tá mancando também. Ela não mancava na última temporada. Não sei. Então, provavelmente vai explicar, né? Né? Tomara, né? Ou você só o que a falta do dinheiro faz e não tem um check-up nenhum ali sobre os recursos da Rússia, né? Mas achei todo o arco dela bem preparatório, assim. O lance do Miles, achei super legal. Me lembrou aquele filme Armageddon. O pessoal que fica lá na plataforma de petróleo, agora vai furar outro planeta e tal. E ele é o cara de Black Mirror, né? Comentei, acho que na semana passada. E aí, como sempre acontece, pega um ator britânico, bota numa série americana, dão um sotaque de interiorano estadunidense lá, porque fica muito mais fácil deles fazerem o sotaque do que o sotaque neutro americano. Então, todo britânico fazendo série americana, bota ele meio caipira ali pra falar. E lembrando que o ator, o Toby Kebbell, ele já fez Apple TV Plus, né? Ele é a estrela de Seven. De qual?
Servant, aquela Servant? série do... Tá, sim. Eu não Isso. vi essa. Eu entendi Seven. Falei, mas Seven é outro. Não, Tá, não Servant. sabia. Ele tá no elenco principal ali, um dos atores que principais legal. de Servant. Aí Servant acabou já agora esse ano e ele tá aí fazendo uma pontinha em For All Mankind. Bacana, bacana. E a história dele também, né? Aquela coisa bem novelesca. Tá separado, mas não tá, tem os filhos, ele depende dela, não sabe nem passar roupa, etc. Então a gente já sabe como é que vai ser esse arco de redenção deles aí. Mas interessante, gostei do primeiro episódio, já começaram com o bicho pegando, teve bastante espaço, que é a parte que eu mais gosto, né? Uma cena que me chamou muita atenção, que eu adorei, a cena do ataque de pânico da Aleida. A fotografia daquela cena eu achei muito legal. Parece que gravaram em câmera lenta e aceleraram para 120 frames por segundo para ficar na velocidade certa, assim. Tem uns frames perdidos, a câmera tá meio fora de foco, tá muito próxima da cara dela, né? Daquela claustrofobia. Achei super legal o jeito que eles fizeram aqui aquela cena para mostrar uma ansiedade, um ataque de pânico ali, gostei. Sim, e teve um Newton, né? Que apareceu no meio da série. Verdade! Verdade, Só que verdade. esse Newton tá sendo meio engraçado, porque na outra temporada a gente já viu que, se eu não me engano, tanto o iPod e o macOS 10 tinham aparecido ali um pouco antes do que eles realmente existiram na vida real. E só que eram produtos reais, eles só estavam aparecendo antes da hora. E agora a gente tá vendo que nessa timeline o Newton foi pra frente e já tem videochamada com ele, né? Bem curioso ver que agora a Apple tá inventando o produto dela pra série. E uma maçãzona na frente e embaixo. Sim. Para garantir a interface Aqua junto com a parte de barra de cima do iOS e a interface mesmo dele na home screen ali parecia iOS, depois que a filha dele terminou de falar com ele lá, com o Ed Baldwin, que tava lá os ícones. Foi interessante mesmo, verdade. Tinha esquecido. Vamos ver o que aparece de produto Apple a seguir. Mas muito bem, acho que foi uma boa estreia. Não fugiu a regra do que a gente já esperava mesmo, né? Não foi nada muito surpreendente, mas gostei. Tá na lista de bons episódios, eu acho. Com certeza. Muito bem, então feito aqui o nosso recap de Glasnost, vamos começar os follow-ups em relação aí às últimas semanas. E um assunto que é bacana ver que o pessoal segue interessado querendo discutir, repercutir com a gente sobre iPads, o mercado, vendas, cada modelo, onde encaixa, etc. O Edino Oliveira falou o seguinte: se a Apple fizesse um MacBook Air híbrido, então uma moldura no lugar da tela, onde poderia ser fixado magneticamente o iPad por meio de um dual boot, a gente poderia ter o Mac na sua grandeza ou o iPad usando o teclado do Mac. Ele falou que hardware para isso tem de sobra e teria um valor agregado imenso, né? Venderia igual água no deserto. Ele falou que, obviamente, o preço seria equivalente aí aos dois produtos, mas isso, de acordo com ele, a Apple sabe fazer muito bem. Você compraria o seu iPad MacBook? iPadbook? É uma boa pergunta. Ao mesmo tempo em que, né, eu reclamo do iPad, eu não sei se eu teria um híbrido. É bem complicado pensar nisso. Eu sei que a Apple quer provavelmente vender as duas coisas, e por isso que ela não tenta juntar ou deixar o iPad muito mais próximo do Mac ou deixar o Mac muito mais próximo do iPad, porque ela sabe que tem pessoas que vão comprar os dois, tem gente que trabalha com o Mac, mas também faz ilustração e precisa do iPad, então compra os dois. Então, acho que esse é um dos principais motivos para ela manter as coisas separadas, para ela ganhar dinheiro em dobro, vende mais acessório, vende mais produto, então para ela acaba sendo mais vantajoso. Eu acho que eu gostaria de ter um Mac com touchscreen. Não seria a coisa mais útil do mundo, mas eu não vou mentir que já me peguei algumas vezes quando eu tô usando assim, o MacBook aberto, aí eu vou lá e meto o dedão assim pra dar um scroll na tela e falo, não rola, né, não faz isso. Então, acho que seria legal ter um Mac touchscreen, vários notebooks Windows hoje já tem touchscreen, talvez o Mac ter seria interessante para alguns usos específicos, porém, acho bem difícil ver a Apple realmente unificando, principalmente do lado do iPad. A gente sabe que tem até rumor de que o Mac eventualmente vai ganhar touchscreen, dizem que a Apple está testando o MacBook Pro com touchscreen, que deve rolar aí talvez nos próximos 2, 3 anos, então não acho impossível do Mac ganhar touch, mas o iPad ganhar macOS aí eu já acho bem difícil. Eu tenho visto, eu não lembro quem que comentou, faz algumas semanas em algum podcast, super preciso, né, mas que eu posso fazer segunda de manhã, que seria interessante ter, por exemplo, um acesso na nuvem ao macOS. Então, você poder acessar o macOS justamente a partir do iPad, não exatamente como um dual boot,
Mas que nem se o pessoal usa jogos na nuvem, né? Tem plataforma de jogo, você acessa lá e joga no servidor para não ter que ter o hardware pesadão, etc. Então, eu fico inseguro de afirmar que isso pode acontecer justamente porque o lance da Apple é vender o hardware e o software é a desculpa, né? Então, a gente, não sei, acho que é difícil ter visto alguma coisa assim e ver alguma coisa assim, não sei, mas a ideia, ela vem pipocando aqui e ali. Existe do lado do Windows algo também sobre o Windows na nuvem, etc. E você poder acessar a sua máquina a partir de qualquer lugar. Não sei se isso ia acontecer ou se era um rumor também, enfim. É uma ideia que a gente vê pipocar por aí nesse mercado de tecnologia. Eu imagino que se a Apple fosse fazer alguma coisa assim, ela nivelaria por cima, talvez. E aí faria o Mac você acessar, abrir uma versão iPadOS do Mac. Aí teria que ter a tela sensível ao toque, isso sem dúvida, né? Então, não sei, eu acho que talvez exista um jeito mais elegante, talvez eu quero dizer, de fazer essas duas coisas virarem uma só, mas não que fossem as duas coisas juntas. Uma terceira coisa, uma coisa nova, mais dentro aí do que o próprio Felipe falou sobre ter o Mac touchscreen, não sei. Mas eu acho que com essa junção, seria mais uma admissão de que o iPad não é suficiente do que do Mac precisar de funcionalidades do iPad. Eu acho que existe um outro jeito, talvez, de tentar dourar essa pílula no fim, contar essa história de um jeito que seja bom para os dois, né, envolvidos, o iPad e o Mac, e falar que essa terceira coisa é muito mais eficiente, porque reticências. Mas tem espaço para algo assim, não sei se seria exatamente isso. Tem espaço para bastante coisa, mas pelo menos no curto prazo, acho que as duas coisas vão continuar sendo separadas. Mac e iPad, cada um na sua. Aos pouquinhos a Apple vai mexendo, principalmente no iPad, que já ganhou alguns recursos aqui e ali. Tem os meus chip aqui, os Macs, tem Stage Manager. Mas é uma coisa assim muito, muito devagar, que acho que vai continuar assim por um tempo. É isso aí. Agora um outro follow-up, que foi uma coisa que a gente comentou algumas vezes aqui, especialmente nos episódios em que nosso amigo Abraçador não participa. Abraçador, sobre o Gentler Streak, né, que é um aplicativo super bacana para quem gosta de acompanhar como é que tem sido o desempenho de exercício, só que sem aquela pressão de desempenho mesmo. Ele fala, putz, pega leve, tá tudo bem, você mandou bem, vamos lá. E eles estão lançando o suporte a italiano, alemão e francês. Para quem escuta a gente nos países onde esse é o idioma e tem a conta nesse país, boa notícia, eles estão dando 50% de desconto para quem for fazer aí a assinatura como comemoração de que isso é uma coisa que está chegando. E o que eu queria trazer aqui de interessante, não só isso, mas também o pessoal falou pra gente de umas coisinhas novas que vão chegar aí, que estão no futuro próximo do aplicativo. Inclusive, uma coisa que eu adorei, suporte a bambolê. Então, se você pratica bambolê como atividade física, vai dar para usar lá no Gentler Streak, vai ter um monte de atividades novas, incluindo o bambolê. E uma coisa que eu acho que vai ser muito bem-vinda, que eles fazem o seguinte, né? Especialmente, tenho feito bastante exercício, né? Academia segunda, quarta e sexta, corrida terça e quinta. Então, geralmente, o Yohart me dá uma bronca. Pô, você tá exagerando, você tá puxando muito, segura, né? E o que eles falaram é o seguinte, especialmente para esse feedback, quando você abre a tela, vai ter mais detalhes, vai ser um pouco mais informativo do que só dizer que eu sei que eu tô exagerando, né? Então, vai dar uns detalhes a mais de porquê, de como você pode equilibrar isso, aliviar isso, compensar isso. Então, essa parte, especialmente, acho que vai ser bem bacana, mas não vai superar o suporte a bambolê. Achei muito, muito divertido. Tá chegando 20 exercícios, incluindo bambolê. O suporte a bambolê é bem específico, mas é isso. Eles anunciaram suporte a novos idiomas e também já revelaram algumas das novidades que vão chegar em 2024 como atualização aí no decorrer do ano. E o bambolê é a melhor parte, porém eles falaram que vai ter novos widgets, eles vão melhorar ali essa parte de explicar justamente o seu histórico, o que você tem, o que dá para melhorar, vai ficar mais detalhado. E eles também falaram que querem transformar o aplicativo em um journal, num diário mesmo de atividades físicas, porque você vai poder adicionar fotos, notas no seu dia a dia ali de exercício para você poder comentar o que eu fiz nesse dia, qual exercício eu fiz. Então você vai poder ter um controle maior sobre as coisas, sobre o seu dia a dia fitness. Então é bem legal. Eu adoro o Gentler Streak, eu tenho usado muito, justamente também
por essa questão dele te informar se você tá num ritmo legal, se o seu ritmo tá caindo, se você tá forçando a barra demais, e isso eu acho que é a coisa mais legal do Gentler Streak, porque não fica só naquela coisa dos círculos da Apple, que tem lá seu círculo, você completa, e é isso, não quer dizer muita coisa. E aí o Gentler, ele te dá ali essa ideia de que você tá forçando demais, você tá se exercitando mais do que seu corpo aguenta, e aí isso pode acabar sendo prejudicial para você. E então eu, pelo menos, virei fã do aplicativo. Gosto, uso bastante no meu dia a dia. Boa, e quem quiser conhecer, é claro, vai ter link aqui na descrição do episódio. E você falou sobre essa funcionalidade que é curioso como eu não consegui achar um jeito de absorver isso no meu dia a dia. Eu nem passei batidaço, nem lembrei de falar aqui, que é o lance do journal, né? De fazer, esse acompanhamento mais multimídia de como foi o exercício, etc. O que me lembrou que o iOS, o iPhone, né, tá recebendo ali o aplicativo Journal, e você publicou um artigo de opinião que eu achei bem interessante sobre como a simplicidade do Journal pode ser uma coisa que vai atrapalhar justamente o uso dele, etc. E eu quero falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, empresa que quer desenvolver aplicativos, né, desenvolvedores, empreendedores também, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que quer abrir a sua empresa ou tem a sua empresa que quer desenrolar uma pendência aí do PJ, né, sua vida PJ, do seu CNPJ também e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma verdadeira mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui do Gigahertz conhece muito bem isso porque foi graças a ela, ao trabalho exaustivo que eles fazem de serviço aí de paralegal da Firmou, que a gente lançou a rede em tempo recorde no ano passado, sem atraso, sem imprevisto, sem burocracia desnecessária, sem gasto desnecessário, que é uma coisa importante também, o que para mim foi uma coisa inédita. A Firmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também sua empresa, sempre de olho em economia de custos, né, tributo certo aí para cada categoria e, especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização de empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia no seu trabalho e não só na parte de contabilidade. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é administrar a sua vida financeira, burocrática do CNPJ e tudo mais, legalização também ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, vai no Instagram, vai no Facebook e procura por @Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para resolver aqui ajudar todo mundo, né, que escuta a fonte independente da necessidade e resolver isso para você. E a gente tem certeza que ela resolve porque é o que ela faz com a gente aqui todo dia. Vou acabar a fonte e vou conversar com eles, inclusive, né? Então, muito mais uma vez, vai lá, @Firmou Consultoria no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem, aplicativo Journal, que eu confesso que eu não mexi ainda. Ele já foi lançado ou ainda está em beta? Nem sei. Tá em beta no 17.2. Então vamos lá. Fale sobre ele e sobre a simplicidade que pode ou não ser um benefício. A Apple anunciou o Journal na WWDC e ele é um aplicativo de diário. Igual pra galera que já conhece o Day One, a proposta é parecida, só que ele é bem mais simples. Porque a Apple não deu muitos detalhes sobre ele lá na WWDC, ela só falou, ele vai usar as sugestões do seu aparelho para você já criar ali memórias. Então, ele sabe, por exemplo, as músicas que você escuta, os exercícios com o Apple Watch que você fez, se você fez uma caminhada, se você visitou lugares, quais lugares você visitou para ele já colocar no mapa. Ele agrega ali já fotos, vídeos, e aí ele vai criando sugestões. Tipo, olha, nesse dia aqui você tirou essas fotos, você ouviu essas músicas, ouviu esses podcasts, fez um exercício com o Apple Watch e visitou esses lugares. Tudo isso é processado localmente, a Apple diz que não tem nada online, justamente pela questão de privacidade. E quando eu vi a demo, eu falei, nossa, que legal, porque eu já tentei ter um diário usando o Day One, que é um aplicativo bem famoso, e eu sempre acabava esquecendo de registrar todo dia, ou tinha preguiça justamente de eu manualmente ter que ir lá, escolher as fotos, adicionar, lembrar de cada detalhe. E a ideia do Journal é meio que isso, ele lembra, ele pega tudo que você faz com o seu celular e já faz um compilado para você só adicionar um texto ali, para você só escrever em cima daquele compilado.
A ideia é bastante legal, aí saiu o beta, tá no 17.2, já estamos no beta 2 agora. Só que eu fiquei um pouco desapontado porque o aplicativo ele é mais simples do que eu esperava. Eu já não achava que ele ia ser tão complexo quanto um Day One, só que ele é tão simples que a experiência acaba ficando ruim, porque, por exemplo, ele, quando você abre, ele tem parece uma timeline de rede social, parece que você está olhando um Facebook, tem vários cardzinhos com as coisas que você vai postando, e aí é na ordem cronológica reversa, né, da data mais recente, aí você vai scrollando até ver seus conteúdos mais antigos. O aplicativo ele é bem bonitinho, porque ele mostra os cards com miniaturas, justamente dos álbuns, dos lugares no mapa, das fotos que você adicionou ali na memória, e tem o texto. Só que é essencialmente isso, é um aplicativo que você clica ali no botão de mais, você escreve coisas, adiciona mídia e acabou. Ele não tem, por exemplo, que é uma coisa que outros aplicativos de diário têm, ele não tem pesquisa, para começar. Eu quero pesquisar aqui uma palavra-chave para encontrar o que eu fiz em algum momento. Não tem. Quero ver, escolher no calendário o que eu fiz no dia, sei lá, no dia 2 de fevereiro. Não tem. Não tem pesquisa, não tem busca, não tem filtro. Ele até tem uns filtros assim, filtrar por fotos. Aí ele mostra seus registros com fotos, mas é isso. Então, essa parte do aplicativo já me deixou um tanto desapontado, porque agora eu tô usando ele, o beta foi lançado, se eu não me engano, no finalzinho do mês passado, então completou aí, acho que vai completar aí daqui a pouco um mês. Eu tenho alguns dias de registro, e aí tudo bem, eu consigo rolar até o final, voltar ali nas minhas coisas, mas e daqui 2 meses, 3 meses, quando eu tiver lá 90 registros no meu aplicativo, ter que ficar scrollando tudo isso para achar uma memória específica é meio chato. Então, já não gostei disso. E acho que um outro problema que me pegou é que o Journal, ele não funciona nem no iPad e nem no Mac. E eu, pelo menos, quando eu vi o Journal, né, a demonstração da Apple, ela não chegou a demonstrar porque realmente não tem, só tem no iPhone. Eu pensei, legal, de usar no iPad, né, deve ser super bacana, digitar ali com o teclado. Mas ficar restrito ao iPhone eu acho meio chato, porque eu particularmente não gosto de escrever no celular. Isso que eu tenho um celular grande, o meu Pro Max, mas eu não tenho tanta paciência assim para ficar digitando texto longo no celular. Eu preferia fazer isso no iPad, mas não tem para iPad, também não tem para Mac. E pelo que a gente ouviu da Apple, a Apple falou que está focada primeiro em entregar a experiência do iPhone, em deixar tudo redondinho para entregar isso, e depois ela vai pensar em versão de iPad Mac. Eu chuto que vai ficar lá para o iOS 18, que isso não vai acontecer agora, então vai lançar só como um aplicativo de iPhone mesmo, o que é uma pena, porque eu vejo muito mais sentido em sentar ali no meu iPad, tem uma tela maior, tem teclado, e que eu posso digitar coisas mais longas, do que fazer isso no iPhone. E outro problema também que eu vi que algumas pessoas não gostaram, não fez muita falta para mim, mas vi a galera reclamando, é que não tem formatação de texto, nem formatação básica. Você não consegue pôr um negrito, não consegue fazer ele, fazer pontos ali, tópicos. É uma coisa muito simples. Então, a ideia é legal que a Apple esteja tentando fazer isso. A gente torce para que no futuro ele fique melhor, mas ele é mais básico do que eu gostaria. E eu acho que a Apple poderia ter segurado isso ou trazido um pouquinho mais de coisas antes de anunciar esse aplicativo, que já foi anunciado em junho, não chegou no primeiro release do iOS 17, está vindo agora com 17.2, e mesmo assim ele está chegando super cru. Eu não mexi, eu li a sua matéria de opinião, li também os reviews não, né, as primeiras impressões do beta ainda, etc., do pessoal que está mexendo. Isso cai um pouco no que a Apple costuma fazer com esses apps específicos que são básicos, e se você quiser alguma coisa mais parruda, você vai atrás de um app que só faz isso, tipo o Day One, que eu acho que é o líder aí dessa categoria. Eu não consigo entender por que a Apple resolveu fazer esse aplicativo se for para lançar alguma coisa tão básica assim. Por outro lado, eu acho que dá para olhar como uma boa notícia o fato de não ter para iPad, porque a hora que ele chegar para iPad, eu imagino que ele vai estar um pouco mais parrudo, né? A gente lembra, por exemplo, que o aplicativo de saúde chegou só agora para iPad, então não dá para esperar que isso chegue em breve.
Mas talvez ele esteja cru por enquanto e conforme ele for ganhando mais recursos, aí justifique levar e poder explorar no iPad. Eu concordo com você que deve ser chato chato não. Assim como você, eu detesto digitar no iPhone. Então, eu não usaria só por causa disso um bloqueio mesmo de falar, putz, vou escrever 3 parágrafos no iPhone? Ah, não, né? Então, não ia rolar. Por outro lado, dá pra entender que talvez seja pra coisas... É tipo fazer um feed próprio de pequenos tweets pra si mesmo, né? De, aconteceu isso, pá, essa foto, tomei esse café, foi gostoso, estou grato por isso, etc. Que eu sei que tem todo o lance ali de gratidão. Então, eu não sei, talvez a expectativa fosse de que ela fosse lançar uma coisa mais parruda. Eu imagino o pessoal do Day One que passou os últimos meses falando, nossa, a Apple vai comer nosso almoço. Não, eles devem estar com o maior alívio que as pessoas vão usar o Journal e falam, tá, deixa eu ver um de verdade como é que é. E vai atrás do Day One ou de outros aplicativos que fazem a mesma coisa. Mas é o beta, etc. O único problema que eu imagino é o seguinte, né? Apple de fato lançar isso super básico, um monte de gente chegar, testar, ver que não é pra mim e pronto, né? Ela pode melhorar o quanto nunca mais usa o app. Exato, né? Aí a gente vê, tudo bem que a Siri ela tá assim até hoje em relação ao lançamento, mesmo que ela tivesse melhorado, né? Muita gente não ia usar porque já usou, já tentou, não é pra pessoa e beleza. Ainda mais se for a criação de um novo hábito, né? Que seria o caso, acho que de muita gente. Especialmente sendo apresentado com o aplicativo nativo, né? Então, é uma oportunidade perdida, mas acho que não é o começo da linha, não é o fim da linha. Mas é uma pena. Tá começando, inclusive, outra, falando de oportunidade perdida, eu esperava que a Apple ia super integrar ele com o aplicativo saúde, por exemplo. Uhum. Porque o iOS ganhou aqueles recursos de saúde mental que você coloca lá, meu dia tá sendo legal, não, hoje meu dia foi desagradável. E eu super imaginei, seria muito legal se o Journal coletasse, né, já que é tudo privado, tudo on-device, ele poderia mostrar, teu dia não foi legal por quê? Aí você já começa a escrever em cima disso, mas não tem essa integração com saúde ainda, provavelmente não vai ter. A Apple diz que uma coisa interessante, ela diz que vai ter uma API para desenvolvedores integrarem as sugestões dos aplicativos deles com terceiros. Então, sei lá, dá um exemplo aqui que não existe ainda, até porque a API nem foi lançada, mas o Flyer poderia adotar a API, aí quando ele conseguiria mostrar as sugestões de voos que você fez, por exemplo, dentro do Journal. Então, isso vai ser possível, já foi confirmado, mas nessa primeira versão também não veio. Então, tá chegando bem cru o aplicativo. O triste é justamente isso, é porque muita gente vai testar, vai ver que o aplicativo não é legal e talvez nunca mais vai abrir de novo, não vai dar uma chance, o que para os concorrentes é ótimo, né? Porque acho que vai despertar um interesse em fazer diário em muita gente, aí a galera vai testar e vai atrás do Day One ou de qualquer outra alternativa mais parruda para fazer esse tipo de coisa. O beta, o 17.2 deve sair meio em breve, né? Provavelmente no final do mês. Tá, então pra quem tá testando no beta, teve primeiras impressões, comentem com a gente o que vocês acharam. Se você usou e falou, putz, é exatamente o que eu queria, comenta também por que desse jeito dele faz mais sentido pra você, que é bom a gente ter essas diferentes perspectivas aí em relação a isso. Agora, um outro assunto que pintou nessa última semana, a gente viu pequenas movimentações relacionadas ao Vision Pro. A Apple começou a botar uma sinalização ali, um íconezinho de quando o vídeo tá com a funcionalidade 3D ativa, né, a captura, colocou também no beta do 17.2 o vídeo espacial, a captura disso, etc. Fez demonstração disso para alguns jornalistas bem específicos aí e o pessoal compartilhou as primeiras impressões. Por onde a gente começa a falar sobre isso? Acho que a primeira movimentação que rolou foi o fato dos filmes 3D começarem a aparecer no aplicativo Apple TV. Então, além do 17.2, também tem beta do tvOS 17.2, tem vários betas rolando agora. E a galera que tá nos betas começou a ver um ícone de 3D lá quando você abre a página para ver um filme, uma série no aplicativo TV. E tem lá o íconezinho de 3D com o símbolo do Vision Pro em volta, que a Apple já falou lá durante o evento que o Vision Pro seria capaz de reproduzir filmes 3D. Uhum. Então, dá para ver com essas atualizações que o 17.2 provavelmente já é ali a versão inicial do Vision Pro, até porque, assim, a Apple não deu uma data, mas ela disse que o Vision Pro seria lançado no começo de 2024.
vai que em janeiro, né, fevereiro, a Apple já anuncia esse negócio oficialmente, aí já todo mundo já tá na versão pronta para usar o Vision Pro. Então, começaram a aparecer filmes em 3D no Apple TV, e aí logo depois a Apple lançou o Beta 2 do iOS 17.2, que habilita a captura de vídeos espaciais com o iPhone 15 Pro. Então, só o 15 Pro que consegue capturar isso. A Apple até explicou no evento do iPhone 15 que era por causa da posição das lentes, que ela inverteu ali a lente de zoom com a lente ultra-wide que é necessária para gravar esse tipo de vídeo. Aí o iPhone tem que se colocar na horizontal e ele grava esses vídeos espaciais. Não dá pra gente, meros mortais que não tem acesso a um Vision Pro, saber qual que é o resultado disso, porque eu instalei o beta aqui já no meu iPhone, e quando você grava um vídeo espacial no iPhone, ele roda como um vídeo normal, não aparece nada demais. Porém, como você bem comentou, a Apple chamou alguns jornalistas, chamou o John Gruber, chamou a Joanna Stern, do Wall Street Journal. Então, eles puderam testar e eles falaram que é uma coisa assim, bem... tem uma profundidade. É quase um vídeo 3D, na real, né? Ele faz ali um vídeo 3D em que acho que você provavelmente consegue ter um paralaxe, talvez dar uma olhada assim um pouco de canto, sentir profundidade em quem tá na frente, o que é fundo. Então, bem curioso. E faz sentido a Apple já liberar essa opção antes, porque a galera que pretende comprar um Vision Pro, ou mesmo que não pretende comprar agora, que é algo que o John Gruber falou, você não vai comprar a primeira geração, mas, sei lá, grava aí uns vídeos em especial no seu Natal, com a família, porque daqui 3, 4 anos, quando você comprar o seu, você vai já ter memórias em vídeo espacial para poder assistir. Então, faz sentido a Apple já estar lançando isso agora com o beta. Mas dá para ver justamente, tá rolando aí essa movimentação para Apple lançar já o Vision Pro no comecinho do ano que vem, que segundo ela, que é o que a gente também já repercutiu. O começo do ano para a Apple pode ser de janeiro a abril. A gente torce para que isso aconteça no começo mesmo do ano, mas talvez demore um pouquinho mais. Porém, o 17.2 parece ser a versão que prepara aí toda a parte de sincronização, de funcionalidades para funcionar com o Vision Pro. A Apple até falou que em breve, né, no ano que vem, o Final Cut vai ganhar a possibilidade de editar vídeos espaciais. Então dá para ver que a Apple está preparando realmente aí o terreno para lançar o Vision Pro depois de vários meses de silêncio. Porque foi isso, teve o anúncio da WWDC, depois não se falou mais sobre, nem no evento do iPhone teve só essa menção aos vídeos espaciais por causa do iPhone 15 Pro. Nesse evento de Mac ninguém falou nada de Vision Pro. E aí agora que a Apple chamou alguns jornalistas para testarem de novo, para dar aquela reaquecida no assunto, porque realmente acho que tá chegando, né? Tem uma coisa que acho que o John Gruber falou mais do que todo mundo, que é o lance da limitação da resolução do vídeo, que tem que ser no máximo 1080p, por conta mesmo da captura, né? Tem a câmera basicamente de 1x e de meio x fazendo a captura ali, então mesmo que elas possam fazer 4K, o vídeo, o output dele ali, é de 1080p, então para quem está acostumado a gravar 4K até 60 frames por segundo, porque ele grava até 30 frames por segundo, pode ser, se você passar a gravar tudo aí para poder ver num futuro dispositivo que não seja o Vision Pro, mas uma versão futura do headset, pode acabar perdendo um pouquinho aí de resolução e ficando menos à prova de futuro. Mas dito isso, todo mundo que fez o demo ali da Apple falou a mesma coisa, é assustador. O Jonas Turner falou, tem uma demonstração lá que era um pai conversando com as crianças num carro ali, etc. E que pareceu até que ela não devia estar lá. Ela falou assim, por que eu tô com essa família aleatória aqui? Tô espionando essa família aleatória, né? De ter sido tão real. Teve jornalista do Cinet que falou assim, até veio fantasmagórico mesmo assim. Então parece ser um daqueles produtos que, assim como acontece com todo mundo que era cético em relação a vestível, por exemplo, relógio, pulseira, usou e fala, entendi. Caixinha de som conectada, a mesma coisa, para pagar caro, para ter. Aí você usa e fala, nossa, saquei, vi o benefício. Pode ser a mesma coisa aqui. Por isso até que ela vai fazer as demonstrações, etc. Esse é um produto para dar à vontade, quase o cavalo de Troia da vontade, para hora que baratear ela puder fazer isso em maior volume, com preço mais barato, aí ter todo mundo essa vontade mesmo de ter. Sobre esse lance dela, lançou em junho, não falou nada.
Eu acho que agora está começando a fazer mais sentido. Por que ela está usando doses homeopáticas para falar disso? Porque se desde junho até agora ela estivesse falando só disso, ia estar todo mundo cansado. Não, de novo, esse vídeo tá bom, já entendi. Né? Fala um pouquinho, espera, deixa o pessoal esquecer, aí anuncia outra coisa. Eu acho que o jeito faz mais sentido da parte de comunicação do que você saturar, ficar falando só disso. A hora que lançar em fevereiro, março, que seja, já é notícia velha, né? O hardware já vai estar velho, entre aspas, que deve ser o M2, então, além disso, vai ter cansado. Então agora está fazendo mais sentido isso aí. E, assim, as impressões de todo mundo são exatamente, nossa, assim, é incrível mesmo, é legal mesmo, só uma pena que vai ser tão caro, etc. Isso digo eu, não as impressões do pessoal, né? O pessoal só que ficou bacana. Vendo isso, eu fiquei mais curioso para testar. É uma pena que isso não tenha a menor expectativa de ter demonstração aqui no Brasil, porque não vai ser lançado aqui. Não tem, e já que não vai ser lançado aqui, não tem as sessões de desenvolvimento que a Apple chama o pessoal para fazer o teste, etc. aqui também, então acho que é difícil que isso fique disponível aqui no Brasil, mas quem sabe uma próxima versão já comece a pipocar em mais países, a gente entra nessa lista. Mas, ok, bacana ver que a impressão do pessoal foi positiva e não, foi... Que é que nem a gente vê com os outros headsets. É legal, é um brinquedo, é interessante. Não, o pessoal transcendeu ser um brinquedo e é uma coisa que pode mesmo ser meio transformadora do jeito que a gente revive memórias, lembra as coisas, né? Imagina se todas as viagens que a gente fez nos últimos 10 anos tivesse já capturado em 3D isso tudo para depois poder ver no Vision Pro. Podia ser em SD, nem em HD. Ia ser mó legal, né? Então tem esse equilíbrio aí que a gente vai ver com as capturas dos próximos meses. Lendo os reviews, eu fiquei bem curioso para ver um vídeo espacial pessoalmente, assim, no Vision Pro. Eu pretendo, assim que começar a vender lá fora, planejar uma viagem para ir numa Apple, testar, né, comprar acho que não, porque é muito dinheiro num produto que é bem limitado, apesar de fazer muita coisa legal. Mas eu pretendo dar um jeito de testar ele, vai ter que ser lá fora, aqui não tem jeito mesmo. Porém, sobre isso da resolução, até acho que no futuro mais distante, vai virar uma coisa que talvez o iPhone vai gravar já o vídeo espacial sozinho, em segundo plano, que é o que aconteceu com o Portrait agora, né, com o modo retrato, que com o iPhone 15 você tira qualquer foto e ela guarda as informações de retrato. Se quer usar retrato, usa. Se não quer usar, ele tem a foto normal. Ele captura já as duas coisas tão rápido que a Apple conseguiu fazer ali com que juntassem as duas coisas em uma só. Então acho que no futuro também vai ser isso com os vídeos espaciais. Vai chegar num ponto em que quando eles conseguirem gravar um vídeo espacial em 4K, 60 frames, aí vai ser tudo espacial. Se a pessoa quiser ver no Vision Pro, vai ter lá o 3D. Se ver no iPhone, vai ser o vídeo normal. Então provavelmente no futuro é isso que vai acabar acontecendo. Bom, o link da matéria do 95Mac com as impressões aí da galera toda vai estar aqui na descrição para quem quiser dar uma olhadinha. E nessa última semana, uma outra coisa que pintou no beta do iOS 17.2, que deu um susto em todo mundo e foi melhor explicada agora nos últimos dias, é uma matéria que você publicou no 95Mac falando sobre como tinha ali resquícios ou indicações, enfim, né, de que o 17.2 estava preparando já para o sideload de aplicativos, você poder instalar aplicativos por fora da App Store. Essa notícia veio junto daquele bololô legal inteiro da Apple, que está tentando impedir que ela seja obrigada na Europa a permitir ou o sideloading, ou então o lance também do iMessage, né, com ele ser interoperável com outros aplicativos de mensagem, etc. Mas nos últimos dias a própria Apple esclareceu, por meio da publicação lá de um documento, que esse lance do sideloading não é o que a gente estava pensando, mas é uma solução mais empresarial. Não é uma coisa assim? Isso. O que rolou? No iOS 17.2 tem uma API nova para os desenvolvedores, que ela é para distribuição de aplicativos por fora da App Store. Hoje já é possível instalar apps por fora da App Store por meios legais, porque tem ali a parte empresarial justamente. A Apple vende contas empresariais de desenvolvedor porque tem empresas que lançam aplicativos internos para os funcionários e esses aplicativos não precisam ir para a App Store. Então, existe como fazer essa distribuição e a Apple está modernizando isso com uma nova API que vai deixar tudo bem mais fácil. Até na documentação da Apple tem alguns exemplos que dá para ver ali nas imagens de exemplo. Basicamente, a empresa vai poder criar a App Store dela para poder passar isso para os funcionários conseguirem instalar, atualizar os aplicativos internos. Então, a ideia é basicamente essa, permitir que empresas
criem uma App Store delas. Só que, claro, isso pode ter um segundo lado, e é o que a gente especula, e mesmo com a Apple tendo divulgado que essa é uma API para empresas, isso super poderia ser usado para o sideloading, porque o processo é a mesma coisa. Permitir que outros desenvolvedores criem lojas de terceiros, distribuam aplicativos por fora de um jeito mais fácil, e se a Apple for mesmo obrigada a liberar o sideloading lá na Europa, ela muito poderia usar essa mesma API, e até a gente achou coisas que talvez fariam sentido, porque a gente descobriu, por exemplo, que essa API ela está pronta para funcionar com um bloqueio regional, e eu não vejo por que uma API empresarial precisaria de um bloqueio regional a nível de verificar em qual país que você está, ou coisas assim. Então, pode ser que a Apple esteja, né, usando o empresarial como talvez uma cobertura, uma justificativa para estar renovando essa API, para estar criando, modernizando isso, mas que no fundo ela também esteja se preparando para tornar o iOS mais aberto a aplicativos de fora da App Store, porque aí entra essa questão da União Europeia, que segundo aí, né, o Digital Markets Act, que é a lei antitruste que passou lá na Europa, já foi aprovado, a Apple tem até março de 2024 para abrir a App Store lá na União Europeia. Então, é um prazo que já está quase batendo aí na porta da Apple. Está chegando. Então, faz muito sentido que a Apple esteja mexendo ali por baixo dos panos para deixar o iOS no jeito. Claro que isso é até uma reportagem agora, a Apple está apelando, ela está tentando recorrer à decisão para tentar reverter isso. Acho difícil a essa altura, porque a União Europeia parece bem determinada a forçar isso mesmo. E, em último caso, se ela não conseguir, se ela perder, né, esse recurso, até março ela vai ser obrigada a liberar o sideloading lá na Europa. E aí faz bastante sentido que ela esteja modernizando a forma de se instalar aplicativos de terceiros por fora, porque ela pode simplesmente usar essa mesma API para o sideloading lá na Europa. E lembrando também que dificilmente a gente vai ter sideloading em outros países, a menos que ela seja obrigada por lei. Então, muito provavelmente vai ser algo super restrito, ela vai bloquear, vai usar a localização do usuário, vai ver onde é que a pessoa está para liberar isso só lá na Europa. Dificilmente o sideloading vai sair para todo mundo, mas dá para ver que está rolando aí uma movimentação tanto da Apple se preparando para o pior, que é ela realmente ser obrigada a liberar o sideloading, quanto da Apple tentar recorrer para não ter que liberar o sideloading. Porque é aquela coisa, só na Europa, mas prazo limitado para isso ser só na Europa, então ela vai seguir brigando, porque se ela ganhar na Europa, conseguir atrasar algo na Europa, os outros países e regiões do mundo, ela vai ter também argumento. É que nem o lance do carregador, que aqui no Brasil ela lutou contra isso, porque ela sabe que se ela perder aqui no Brasil, outros países vão fazer a mesma coisa. Então, ela perder no lugar, ela perde em todos, quase automaticamente, né? Então ela vai seguir mesmo lutando contra isso aí, mas março tá chegando. Então tô bem curioso para saber como é que vai ser. A minha expectativa, nem minha torcida, o que eu acho que vai acontecer com base em vida, é que ela vai conseguir adiar isso, que é uma coisa que, né, vai ter algum recurso, algum arcabouço legal ali para ela poder, agora vai ser em junho, agora vai ser em setembro, ficou para ano que vem, agora vai ter um julgamento do recurso, não sei o que lá. Essas coisas não se resolvem rápido, mas nesse momento parece que ela tá meio na defensiva, quer dizer, tá tendo que atacar porque tá bem na defensiva aí, em relação a isso, né? Vamos ver. Ela tá pronta para as duas coisas, né? Para os dois cenários, basicamente. Agora, também falando sobre iOS, isso foi uma coisa que a gente repercutiu na semana passada lá no Área de Transferência, o link vai estar na descrição para quem quiser escutar, mas eu quero saber as impressões do Felipe sobre uma matéria que o Mark Gurman publicou na semana passada. Ele voltou a falar sobre isso na newsletter dele também, que é a Power On, do fato da Apple ter pausado o desenvolvimento foi na verdade do macOS e do iOS das próximas versões para corrigir bugs, e foi uma pausa de uma semana porque estava muito ruim de partir para a próxima etapa de desenvolvimento. A gente no ADT tentou fazer sentido da situação, porque foi uma notícia, acho que foi meio estabanado o jeito que ele explicou o que aconteceu, mas quero entender do Felipe o que você achou dessa parada toda. Essa matéria foi um tanto estranha, justamente porque o Gurman chegou e falou: a Apple pausou tudo por uma semana para corrigir bugs. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas parou por uma semana é suficiente para corrigir bug de iOS, né?
ficou meio mal explicado, foi uma matéria estranha. O que eu imagino que tenha acontecido é que, sei lá, eles encontraram algum bug muito sério, algum bug muito específico, que falou, ó, galera, não dá pra isso aqui passar, vamos focar em corrigir esse bug aqui, porque esse tá feio. E aí foram lá, né, falou pra, não que necessariamente parou tudo, mas falou pra equipe, tipo, ó, esquece recurso novo por enquanto, a prioridade é corrigir bug tal. E aí todo mundo parou, corrigiu o que tinha pra corrigir, aí o desenvolvimento seguiu. Porque realmente essa história de que ele falou, né, que a pessoa ficou uma semana parada corrigindo bugs, eu achei meio esquisito. Foi muito mal explicado mesmo. A gente sabe que tem etapas lá dentro, então tem as etapas em que a Apple faz coisa, até o Gurman explica, né? Eles fazem lá tantas semanas de trabalho, aí eles param e depois se dedicam a corrigir os bugs antes de seguir para a próxima etapa. O que parece que aconteceu realmente. Apareceu algum bug muito sério que eles pararam para fazer essa correção de bugs antes do momento em que eles previam. E basicamente foi isso. Não acho que quer dizer muita coisa no sentido de o iOS 18 vai ser um update super focado em correção de bugs. Me parece realmente uma situação muito específica, que tinha algo muito sério para ser corrigido, foi corrigido, o desenvolvimento seguiu, e aí chegou nos ouvidos do Mark Gurman, que a Apple parou uma semana para corrigir bugs, e aí ele fez esse estardalhaço todo em cima desse fato. Mas não vejo como algo grande ou como algo que vai impactar, por exemplo, o lançamento do iOS ou qualquer coisa assim. É só que, sei lá, alguém resolveu contar pro Gurman que nós corrigimos bugs, e ele fez uma reportagem sobre isso. Foi uma coisa que eu falei no DT, assim, se for só uma semana de atraso, incrível, né? As notícias seria se fosse um mês, né? Pois mas, é. assim, uma coisa que ele complementou no último fim de semana foi o seguinte, né? Que o iOS, são os sistemas todos, mas a gente o foco aqui do papo vai ser iOS. A Apple vem trabalhando em muitas funcionalidades relevantes, muita novidade bacana, para compensar, talvez, o iPhone do ano que vem vir sem tantas novidades, então o software pode dar uma empolgada no pessoal para promover o hardware novo do ano que vem. Estamos falando do fim do ano que vem, mas enfim. Existe a ideia toda da Apple incorporar IA generativa nas plataformas, no sistema, na Siri, talvez, e assim por diante. Então, o que eu consigo fazer sentido dessa notícia não é que assim, todo mundo parou de trabalhar para todo mundo mexer na correção de bugs. Não, devia ter mesmo, como você até falou, uma outra coisa muito grave que impedia continuar o trabalho em todo o resto, então segurou, deixa o pessoal resolver esse negócio, aí sim a gente segue desenvolvendo. Parece fazer mais sentido, né? Até de uma coisa que ele também comentou no newsletter, que é que o Craig Federighi tem lá desde 2019, e ele também fala, isso já aconteceu no passado, acho que em 2019, em 2017 também teve que pausar para corrigir, etc. Assim, quem já desenvolveu qualquer coisa, esteve num processo envolvendo muitas etapas, sabe que atrasos acontecem, e que sorte se for só uma semana. Mas uma coisa que ele comenta assim, o Federighi já instituiu faz uns anos na Apple que se uma novidade quebrar uma coisa que já existe, é inaceitável. A novidade tem que agregar e você não pode melhorar para pior. Então, se a novidade quebrar alguma coisa, para tudo, conserta e daí para frente você segue desenvolvendo, que parece ter sido exatamente o que aconteceu aqui. Então, também o jeito de olhar para isso e ver que talvez seja uma boa notícia é justamente que pode ter mais novidades aí vindo no sistema em comparação com o que a gente tem visto nos últimos anos. E a torcida, especialmente eu que estou empolgadíssimo com IA, é que venham essas coisas de IA generativa que o próprio Tim Cook, na divulgação de resultados financeiros, falou sobre isso para jornalistas. Se ele escolheu falar sobre isso, mesmo que seja em resposta a uma pergunta, motivo tem, né? Ele está preparando o terreno, começando a criar ou até uma expectativa de que isso vai chegar para, com sorte, corresponder a essa expectativa no fim do ano que vem. Mas tá aí, foi um atraso de uma semana para, com sorte, trazer coisas bacanas aí pra gente no ano que vem. E essa outra reportagem dele também sobre a Apple tá planejando grandes mudanças para iOS. Eu não sei, é o tipo de reportagem que eu tenho a impressão de ler todo ano, que vai ter grandes novidades para suprir o hardware, que não vai ser legal. Aí chega no ano que vem, e não vai ter mais novidades porque a Apple está se dedicando a corrigir os bugs. Fica sempre nessa. Todo ano parece que é a mesma coisa. Então, assim, vamos torcer para que tenham novidades mesmo, mas, de novo, sobre essa coisa de ter parado uma semana, acho que não é nada demais, é uma coisa que acontece mais do que a gente imagina e que estava faltando uma pauta lá, e aí ele ouviu sobre isso e decidiu escrever a matéria sobre. Mas não acho que é nada que
vai impactar o lançamento do iOS, que vai adiar, que a coisa segue normal. Uhum. Agora, de um leaker para outro, na semana passada o Ming-Chi Kuo falou sobre o futuro da linha de iPads, que também não é exatamente uma coisa gigantesca que a gente espera, mas acho que vale a pena a gente repercutir aqui. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando esse episódio da Fonte. E se você for em expressvpn.com/afonte, você pode aproveitar até 16 meses pagando 12. Eu já explico por quê. O que acontece é o seguinte, se você depende de Wi-Fi públicos, gratuitos no trabalho, no dia a dia, então você vai na cafeteria, ou no hotel, no aeroporto, no shopping, né? Geralmente o Wi-Fi é de graça porque os seus dados podem ser coletados para análise, depois vai para instituto de pesquisa para saber os sites que o pessoal está acessando, por quanto tempo, se está aumentando, se está reduzindo, os streamings, né, os servidores, quanto tempo passa até vendo cada coisa também. Isso até é ferramenta interna das empresas, né? Mas com a ExpressVPN isso não acontece porque os seus dados passam a ser criptografados, nem quem está oferecendo a conexão e nem a ExpressVPN consegue saber o que está acontecendo, o que é ótimo para a sua privacidade. E aí, para streaming especialmente, né, se você assina o streaming inteiro, você quer ter acesso ao catálogo inteiro, você está pagando pelo catálogo, mas o que acontece é que nem todos os países têm as mesmas coisas. Então, eu uso o ExpressVPN para me conectar pela Croácia ao HBO Max para poder ver, por exemplo, The West Wing, para ver coisas na BBC também, que tem lá fora, e aí, né, um filme que só tem disponível do Reino Unido, tem na BBC, você se conecta, vai lá no site da BBC ou no serviço que eles têm e você assiste também. Netflix, YouTube, né, quem subiu o vídeo não deixou você ver, você vai lá, coloca no país que é o vídeo, pronto, você vê esse vídeo. E uma coisa bacana é a seguinte, sem perder velocidade na conexão, eles investem muito na estabilidade, na conexão, mesmo para você se conectar, mesmo que passe pelo Japão os seus dados, ele vai e volta e você não perde velocidade, o que é muito bacana. Agora é o seguinte, se você for em expressvpn.com/fonte, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar, sem colocar cartão de crédito, ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no seu Mac, na TV, dependendo do modelo, no roteador da sua casa e tudo mais. E aí sim, se você for assinar o plano anual, depois de ter usado já um mês de graça, você ganha 3 meses a mais. Então você paga 12, leva 15, colocando aquele um mês de graça antes, 16 meses, para proteger sua conexão, usando expressvpn.com/afonte. Vai lá dar uma espiada e usa, eu confio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, Ming-Chi Kuo na semana passada, ele não é confirmação porque não veio da Apple, mas de acordo com ele confirmou o que a gente já esperava, que por conta de um ano muito tranquilo e sem novidades no mundo dos iPads, anunciou a Apple Pencil com USB-C faz umas semanas, no ano que vem a Apple vai atualizar a linha inteira de iPads, incluindo o iPad Pro de OLED e o modelo também de 12,9 polegadas do iPad Air, que eu achei bem interessante. Acho que esse foi o relatório mais coeso do Ming-Chi Kuo nas últimas semanas, meses, porque os últimos dele foram meio furados, mas ele veio falar algo meio óbvio, né? A Apple vai atualizar os iPads em 2024, porque se ela já não atualizou em 2023, não atualizar em 2024 é sinal, é sentença de morte para o iPad. Então, nós teremos novos iPads. Aí ele reforçou algumas coisas que também foram corroboradas por outros analistas. Por exemplo, ele disse que a próxima geração do iPad Pro já vai vir com tela OLED e que vai ter esse novo iPad Air de 12,9 polegadas que o 95Mac falou lá já acho que no começo de outubro que a gente publicou que a Apple estava desenvolvendo não um, mas 2 novos modelos de iPad Air, e aí agora temos outras fontes corroborando que sim, que a Apple pretende pelo menos lançar o iPad Air maior. Eu chuto que no começo do ano alguns desses iPads já sejam lançados, talvez no evento do Vision Pro, talvez a Apple faça um evento lá para março, abril, que é quando ela geralmente também costuma lançar alguns iPads e Macs. Então tem muitas possibilidades aí, mas acho que ainda na primeira metade do ano a gente já deve ver alguns novos iPads, talvez o iPad Pro com M3, justamente esse novo iPad Air, tem um iPad mini também para ser atualizado, então tem muita novidade para vir aí para iPad, e o que o Ming-Chi Kuo fez foi basicamente corroborar aí os rumores que já existiam ou reforçar o que a gente já sabe. Vai ter iPad novo ano que vem. Faz um tempo eu escrevi lá para o Mac Magazine uma matéria falando sobre o iPad Pro. Na verdade não é o iPad Pro, ele foi o exemplo do título, mas toda a linha de iPads ela tem... Assim como o App Journal tá faltando motivo para existir e falar eu existo porque eu quis resolver um problema e sou parrudo, a linha de iPads está inteira assim, né? Todos eles fazem tudo, mas nenhum faz nada direito porque eles não são Macs, né?
Então tem nos últimos anos a Apple vem tentando arrumar isso aí. Eu acho que ela, no ano que vem, pode aproveitar essa oportunidade de atualização da linha inteira. Não vai ser de uma vez, óbvio, né? Não vai chegar um dia. Evento de iPad, tem o Mini, o Nada, o Air e o Pro novos, pronto, né? Vai ser uma coisa gradual, mas fico feliz com a notícia de que esse pode ser o começo de arrumar um pouco mesmo essa linha, nem que seja caminhar para, tirando o Mini, você ter... Quer dizer, o Mini ele é a alternativa pequena do iPad normal, né? Então, se você tiver iPad normal de 2 tamanhos, considerando o Mini o tamanho menor, você ter o iPad Air, o iPad Pro, os dois com 2 tamanhos, fica mais fácil de você direcionar para quem quer cada coisa. E não ser cada pedaço da linha tem uma exceção, porque se você quiser esse, é melhor você comprar o outro, mas o outro é mais caro, então é uma zona, né? Então, gosto dessa notícia. Eu não lembrava que o iPad Pro já não tinha OLED. Para mim, OLED é uma coisa que já tem em tudo. Então sai notícia, vai ter Mac com OLED, nossa, não tem, vai ter iPad com OLED, nossa, não tem. Ok, né? Aliás, é uma pergunta que eu vou te fazer. Você usa pelo menos mais do que eu o iPad. Faz falta a tela OLED, considerando que você está acostumado com o OLED no iPhone? Ou eu que não reparo muito nisso? Olha, eu percebo um pouco quando eu vou assistir coisas no iPad, porque daí tem aquela coisa, né? Os pretos no LCD não são pretos, eles são cinza. E eu consigo perceber uma certa diferença, até porque eu tenho o MacBook Pro com um mini LED, que não é tão perfeito quanto o OLED, mas que já tem ali um local dimming, que é quando a tela ela tem iluminações em pontos específicos, ele tem um local dimming bem legal, então eu consigo ver que no Mac os pretos são mais pretos do que no meu iPad, mas não é uma coisa que chega a me incomodar, que atrapalha, porque em outros contextos, a tela LCD do iPad é muito boa, tem cores muito vivas. É um painel muito bom, apesar de ser LCD. E o meu, como é o de 11 polegadas, porque o iPad tem isso ainda, né? O iPad Pro de 12 polegadas, ele é mini LED, o de 11 é LCD comum. Tem essa diferença até hoje. Mas não é nada assim que me faça não gostar da tela do iPad Pro. Mas, né, a essa altura, acho que seria legal ter o OLED, justamente porque tornaria a experiência de assistir coisas bem mais imersiva. Acho que a gente está caminhando para, no futuro médio aí de distância, ter a linha toda com OLED, mas é curioso como cada vez que aparece o rumor, fala, nossa, é tipo efeito Mandela, é o efeito OLED. Nossa, mas já não tem? Nossa, mas já não tinha morrido? É meio assim. Mas enfim, o link vai estar na descrição aqui para quem quiser ver essa matéria. Agora a gente vai passar para falar sobre Macs, porque na semana passada a Apple esclareceu uma coisa que ela tinha deixado no ar sobre um Mac maior, né, que ela falou no evento lá do Scary Fest. Gente, esse novo iMac aqui, ele é perfeito para quem tinha um iMac maior, um iMac menor, essa tela média aqui é boa para todo mundo. As pessoas falam, mas espera, como é que a tela maior... Enfim, aí ficou no ar que ela poderia, num futuro aí, lançar um iMac de 27 polegadas, que é um rumor que vem de bastante tempo, né? Todo mundo já tocou nesse rumor em algum momento, e a Apple falou, não, a gente não está trabalhando em um iMac de 27 polegadas, e é o que ela não falou, mas que é a parte silenciosa, então comprem esse por favor, né? Porque o contrário seria o quê? Ela fala assim, estamos trabalhando no iMac de 27 polegadas e quem está esperando, seguir esperando. Ok, né? Mas e aí, como é que você recebeu essa notícia e fez sentido disso junto dos rumores todos que diziam que sim, que viria um iMac maior? Ela pode não estar trabalhando um de 27, mas é que ela está trabalhando um de 32 polegadas, né? Vai saber. Mas, dito isso, eu não vejo tanto assim como uma surpresa, porque eu lembro que o Gurman, ele sempre bateu nessa tecla de a Apple tá fazendo o iMac Pro, a Apple tá fazendo o iMac maior. E lá, logo depois do lançamento do iMac M1, a gente reportou no 95Mac anos atrás que, pelo menos por enquanto, o que a gente tinha ouvido a Apple não tá fazendo o iMac maior, e foi isso que a Apple veio falar. Pra Apple ter confirmado que ela não tá fazendo o iMac maior, porque eu realmente acho que ela não tá fazendo o iMac maior, porque a gente sabe que a Apple não comenta coisas, nem pra falar que sim, nem pra falar que não. Então, pra ela chegar e falar, galera, não tem iMac maior, para de sonhar com isso, não vai rolar, é porque a curto prazo, pelo menos, não vai ter. Talvez algum dia role um iMac Pro com tela maior, não duvido que tenha gente explorando isso lá dentro, mas não é nada que vá ser lançado tão cedo. Porque a Apple falou no evento, né, a gente tem um iMac de 24 polegadas, que ele é o ideal para quem tinha o de 27, para quem tinha o de 21, mas
pô, você tem uma tela grande, você não vai voltar para uma tela pequena. Eu acho super legal o iMac, só que eu já tô acostumado com monitor de 27 polegadas, eu não teria um iMac de 24, que eu já vi ele na loja, eu falei, pequeno demais, né? Não rola o downgrade. Então, eu não vejo como que ele consegue atender as duas pessoas, até porque o iMac não tem nem as versões Pro do chip, né? Pro, Max, é só o M3 base. Então, assim, quem sabe um dia role um iMac Pro, mas pra Apple falar isso é realmente o que você comentou, né? De compra esse porque não vai vir outro agora, não. Pelo menos não tão cedo. Então. E também tem tudo aquilo que a gente já vem falando de interesse em desktop, que pelo menos a minha impressão é que cada vez menos pessoas têm interesse em desktop. Quem compra ainda computador de mesa provavelmente é o público mais profissional, que daí acaba comprando, sei lá, um Mac Studio ou um Mac Pro, e não vai gastar com um iMac coloridinho, com chip de entrada. Então, pode ser também um sinal de que o iMac ele realmente virou, sempre foi, mas mais do que nunca virou um produto para o consumidor normal, para o cara que quer um computador bonitinho, para navegar na internet, fazer uma edição básica ali, mas que o foco profissional da Apple hoje tá, para quem quer um desktop profissional, tá no Mac Pro, tá no Mac Studio com Studio Display. Não foi à toa que ela lançou isso, acho que é justamente para tapar esse buraco, e provavelmente a gente não vai ver um iMac maior mesmo talvez nos próximos 2 anos. Lendo essa matéria, eu lembrei de quando a Apple falou, a gente saiu do mercado de monitores. Ela confirmou pro pessoal do The Verge, por lá e Patel, ele perguntou, a Apple falou, não tem faz uns anos, a gente não vai mais fazer, a gente acabou o monitor. Deu 3 anos, começou a sair monitor de novo. Então, nenhuma decisão de nada nesse mundo é permanente. Então, ela certamente vai acabar, numa escala infinita de tempo, lançando um iMac maior. Tem esse grande asterisco. Ela falou que não está fazendo de 27. Pode ser que ela esteja fazendo um de maior ainda? Óbvio, né? Ela falou que está fazendo 27. E ela pode ter dito isso porque a expectativa do mercado estava tão grande em relação a lançar um modelo maior que ela viu que o interesse por essa geração talvez não tenha sido tão grande. Então foi um jeito dela de incentivar o pessoal a olhar com mais carinho aí. Se estava esperando comprar um iMac, no futuro é esse. Geração M3 deve ser esse, né? Então, ela fazendo aí o jogo dela, mas não tenho a menor dúvida de que devem sair aí Macs maiores aí, porque aí a gente volta a olhar a linha completa de novo, né? A gente tem tudo que ela vende o modelo normal e o modelo Pro. E eu sei que para trabalhar, se você tiver um guardanapo e uma caneta, você consegue trabalhar e fazer coisas incríveis. Mas esse iMac, ele parece não ser voltado para trabalho, aquela coisa. Tudo bem que é o chip M3, que é poderoso, ela disse isso no evento, né? Mas ainda assim, parece para você usar, para Paula Carrossela usar na cozinha dela para ver a receita e não exatamente para desenhar um motor de avião. Aí. Então, existe acho que um espaço, um gap nesse mercado que ela deve preencher mais para frente, sabe-se lá quando, com um modelo mais profissional. E o que é interessante, a gente observava como ela lançou. A história do iMac ela é muito confusa, né? Porque teve o iMac Pro, que era o tapa-buraco do Mac Pro, enquanto não saía aquela versão. E aí também ela lança, não explica né? A gente faz sentido da estratégia de produto, porque ela não explica isso. A gente faz sentido de quanto que vai ter um novo, porque ela não explica isso. Até quando ela fala que não vai ter, que foi esse caso. Então o iMac ele faz uma boa década aí, pulando de um pé no outro, tentando resolver incêndios estratégicos temporários na linha dela. Então ele é resultado disso, né? Mas a minha impressão é essa, o iMac é para o computador de novo, né? Guardanapo, caneta, mas não é o de trabalho, é o de dia a dia. Se você quiser o de trabalho, aí você vai atrás de um que tenha Pro como parte do nome e que obviamente vai ser muito mais caro. O que é uma pena, né? Porque o iMac tem um tudo em um, bacana ter o tudo em um, né? É tipo, ele é um Mac Mini, né? Só que tem um monitor. Eu se tivesse um iMac maior, eu provavelmente cogitaria ter um, porque eu acho legal esse conceito de, é uma tela super fininha, que só tem um cabo ali ligado, é muito mais esteticamente, muito mais bonito, é super legal, sempre gostei do iMac, então super teria, mas precisa ser o maior, porque no meu caso, né, eu já tenho um MacBook Pro, que já tem um chip mais potente, tem mais RAM, então gostaria que, né, tivesse um iMac com essas coisas também, mas é o que você bem comentou, acho que ela falou, não vamos fazer o maior pensando nessa geração, pra galera não falar, tipo, não, daqui
vou segurar a compra desse, porque daqui 6 meses a Apple lança o iMac Pro, eu acho que já foi, não, nessa geração M3, esquece. Não quer dizer que é para sempre, igual essa história dos monitores, né, que 3 anos depois, a Apple foi lá e realmente lançou monitores. Então, para essa geração, pelo menos, a Apple confirmou que não teremos um maior. E uma coisa que o Jason Snell, que tem o site Six Colors, foi da Macworld por muito tempo, ele tem um podcast Upgrade também, ele comentou, acho que foi na semana passada, em relação ao review dele do iMac, ele comentou isso no Upgrade. Eu não lembro até onde foi o comentário dele, até onde foi o que eu entendi, né? Mas a analogia que eu fiz, que eu estou fazendo é a seguinte: o iMac ele é quase os AirPods, que você compra, eles ficam velhos e você troca. E é uma pena que aconteça com o iMac isso, porque você está basicamente desperdiçando um monitor. É um monitor inteligente que fica velho, né? E você tem que trocar e você perde, você perde hardware à toa, né? Ele fala isso no momento em que ele comenta que é uma pena você não poder usar o iMac como só um monitor de destino para um outro Mac, né? Se você quiser usar como se fosse um Cinema Display, e uma pena que exista um computador inteiro lá dentro, mas se o computador for ficar velho, pelo menos você aproveita a parte do monitor dele, já que faz parte de qualquer jeito, né? E ele comenta isso quando ele fala também sobre a possibilidade de um monitor equipado com um processador Apple Silicon, que é o que já existe hoje em dia, ele poder fazer as vias de um computador semi-inteligente para algumas funcionalidades, né? Inclusive, por exemplo, acessar um macOS na nuvem, né? Que seria uma coisa perfeita. Estamos juntando aqui em relação ao que a gente comentou no comecinho do episódio do feedback do Edino Oliveira. Então, eu entendo essa sensação de ser quase uma pena você comprar esse monitor com prazo de validade, porque o hardware dentro dele vai ficar desatualizado e você não vai ter o que fazer com ele se você for substituir. Você vende o monitor ou não joga fora, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Você descarta um monitor perfeitamente utilizável porque o hardware dentro dele, que é usado para outras coisas basicamente, ficou desatualizado. Vou deixar na descrição aqui o link também para o Upgrade, para quem quiser escutar. Esse foi o episódio da semana passada, ou retrasada, vou ver e coloco na descrição. E para a gente finalizar aqui o episódio de hoje, pintaram novos rumores sobre o iPhone SE 4. Matéria de Felipe Espósito do 95Mac, comentando, o iPhone SE 4 ele é uma coisa que, até voltando a falar sobre o Mintico, ele falou, tá vivo, morreu, adeus, não, vai ser assim, vai ser assado. Mas pintaram rumores novos, e agora eu tendo a acreditar, porque quanto mais vai chegando perto de um lançamento que parece inevitável em algum futuro próximo, ou não tão distante, os rumores começam a convergir para alguma coisa. Então, iPhone SE 4. Hoje, segunda-feira, 13 de novembro, o que a gente pode esperar sobre ele? Segundo essa última reportagem sobre o iPhone SE, sobre a próxima geração do SE, é que ele vai ser essencialmente um iPhone 14 capado, um iPhone 14 mais barato. Porque vou pegar a timeline de rumores de iPhone SE. Tinha um rumor de que a Apple ia mudar, que hoje o iPhone SE, o que lançou o 3, lançou em março do ano passado, ele tem o Home Button, ele ganhou o chip A15, mas manteve o design do iPhone 8, que é Home Button, Touch ID, aquela borda gigantesca em volta da tela de 4.7 polegadas, que a gente já conhece, já está super ultrapassado. E aí tinha esse rumor de que a Apple ia modernizar o design do iPhone SE. Por um momento, algumas fontes sugeriram que essa modernização ia ser com base no iPhone XR, que a Apple ia pegar o iPhone XR, colocar um chip novo e vender como o iPhone SE, porque o XR, enfim, já nem vende mais XR, porém, deve ter lá um monte de carcaça velha que a Apple pode utilizar, economizar dinheiro, já é um iPhone que, né, tem Notch, não tem mais botão, Face ID, então seria um negócio pronto assim para a Apple já conseguir empurrar para frente com um chip mais moderno e vender como um novo iPhone SE. Depois eu lembro que acho que o Ross Young comentou que a Apple ainda estava indecisa sobre o que ela ia fazer com o iPhone SE, que ela estava testava no formato do XR, testava num tamanho um pouco menor, talvez no tamanho dos iPhones mini, mas que ela nem a Apple tinha certeza ainda do que ela ia fazer com o iPhone SE 4, que ela queria mudar, mas que não tinha um projeto definido lá dentro. Aí veio o Mintico e falou, a Apple, iPhone SE tá pausado, não é uma prioridade, parou de fazer, não se sabe quando vai fazer. Aí depois voltou o Mintico, não, agora a Apple tá fazendo iPhone SE de novo, voltou o projeto. O último rumor... Parou por uma semana. Isso. Parou por uma semana, exatamente, parou para resolver outros problemas. Mas, segundo essa última reportagem, a Apple já teria batido o martelo sobre o que ela vai fazer.
E parece que ela escolheu pegar o chassi do iPhone 14, modificar um pouco ele e vender como o iPhone SE de quarta geração. Então a gente está falando de um aparelho que já tem um design um pouco mais moderno, vai ter Notch, vai ter Face ID, vai ter as laterais retas, né, os cantos retos. A diferença, o que muda daí segundo aí essa reportagem? O iPhone SE, ao invés de 2 câmeras, ele teria só uma câmera. Curiosamente, parece que a Apple vai adotar uma câmera de 48 megapixels, que é a câmera principal do iPhone 15 hoje, que agora toda a linha tem 48 megapixels, mas só que com apenas uma lente ao invés de 2. Teria USB-C, provavelmente um chip mais atualizado, porque o iPhone SE de terceira geração tem o A15, então chuto aí que pelo menos o A16 ele vai ganhar. E aí também tem um rumor sobre o iPhone SE ganhar o Action Button. Num primeiro momento, tudo isso me causou muita estranheza, porque, o Action Button hoje é exclusivo do iPhone 15 Pro, nem o 15 normal tem. A câmera de 48 megapixels não é impossível, porque se a gente voltar lá no primeiro iPhone SE, ele foi lançado uns meses depois do iPhone 6S e eles compartilhavam a mesma câmera. O iPhone SE de primeira geração tinha câmera de 12 megapixels, gravava em 4K, tal qual o iPhone 6S. Então isso não seria impossível, mas a gente sabe que a Apple gosta de economizar, então é até meio difícil de acreditar, né, que o iPhone SE vai ganhar uma câmera de 48 megapixels. Porém, essa reportagem diz que esse iPhone SE 4 ele não vai ser lançado em 2024, que a Apple está fazendo ele para lançar no começo de 2025, ou seja, depois que ela lançar os iPhones 16. Aí a coisa faz um pouco mais de sentido, porque até lá eu imagino que essa lente de 48 megapixels já esteja mais barata. Imagino também que, segundo essa própria reportagem, diz que a Apple pretende trazer o Action Button para toda a linha, não só para os Pro nesse ano, então daí faria sentido o Action Button estar também no SE. Aí as coisas se encaixam um pouco mais. Então o resumo é, iPhone SE 4 pode ser um iPhone igual, bem parecido com o iPhone 14, só que com algumas melhorias, câmera melhor, o Action Button, o USB-C, porém, só em 2025. Para quem está esperando aí um novo SE por agora, não vai ficar esperando porque dá a entender que primeiro esse iPhone só vai chegar depois do iPhone 16. O iPhone SE é curioso porque eu sempre vi esse iPhone como o modelo voltado para quem não gosta de alguma coisa que virou padrão da geração atual, né? Ele era o modelo menor quando saiu, acho que foi o 6S, o 6S Plus. Foi. Na época era o iPhone 6, que eles eram maiores, e aí ele tinha aquele formatinho de iPhone 5 ainda. Isso, então aí beleza. Aí depois as gerações seguintes foram, agora tem Face ID, mas quem não gosta segue usando o Touch ID, né? Então ele ganhar essas coisas novas, quer dizer o quê? Primeiro, que ele deve ficar à venda por bastante tempo, né? Porque se ela fosse lançar hoje, ele seria mais avançado do que os modelos não Pro, né? Não faz sentido isso. Então, espera um pouquinho, vai lançar mais pra frente e vai ficar um bom tempo aí na linha. E aí faz sentido o quê? Ele ficar mesmo uns 2 anos à venda, que, sim, lançar em 2020 e 5 para ficar pelo menos até 2027 à venda, não dá para imaginar em 2027 Touch ID. Então faz sentido ele não só ter o Face ID, como também trazer outras coisas atuais aí da linha. O Action Button ainda me surpreende, faz um pouco mais de sentido com o que você me falou agora, mas ainda não estou convencido, ainda me parece estranha essa ideia, mas com talvez certeza. Por ser, né, muita novidade e... Enfim, né, se tivesse o rumor sobre a Dynamic Island nele, hoje me faria mais sentido do que, por exemplo, em relação ao lançamento dela. Então vai saber o que um ano aí vai fazer de diferença sobre estar acostumado com uma função nova. Mas daí, esse rumor, esse iPhone é muito engraçado, os desencontro de rumores a respeito dele, e o próprio jeito da Apple lançar. Ela lançou o primeiro, aí o segundo veio no ano seguinte, ficou 2 anos só ele à venda, aí saiu a outra geração que já faz acho que 2 anos, ou não, 1 ano, mas vai fazer, enfim. É um que lança quando dá, não sei, é muito confuso o jeito disso. E eu acho que, de novo, para o público que ele é voltado, faz sentido até ter essa imprevisibilidade, porque assim, você quer, você compra.
Não fica com esse negócio, não, geralmente sai em fevereiro, sai em outubro, sai em novembro, sai em março, então isso atrapalha as vendas, aí cria a situação tipo do iMac, né? A gente fica prevendo que vai ter, a gente recomenda para a família, não precisa, já vai sair um novo, não precisa comprar agora. E prejudica vendas isso, né? E sendo esse um iPhone que eu imagino que tem umas vendas mais constantes, é bom ter essa imprevisibilidade, porque aí as pessoas compram quando precisa, e não por ser novidade. Mesmo que se quisesse novidade, comprava as gerações mais atuais, né? Mas tá aí, o rumor eu ia falar o rumor que nunca morre, mas talvez ele não. Aí vai sair o iPhone SE 4 e vai começar o rumor sobre o iPhone SE 5 com Dynamic Island, com, sei lá, tela OLED, já tem rumor sobre isso, não sei. Mas enfim, né? Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/73 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN firmou consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam também a fonte pra galera, e a você, Felipe, por semana após semana nos ajudar a fazer sentido do que rola lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, tô por lá também como MVC Mendes, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e a área de transferência toda sexta-feira com Guilherme Rambo, Gustavo Faria e Bruno Casemiro. Apresento também o Hipsters Fora de Controle para a Alura, que a gente fala sobre inteligência artificial aplicada, e escrevo todo sábado no Mac Magazine. Nessa semana falei sobre como a queda aí mais recente do Tumblr pode ser um alerta pro X, o link vai estar na descrição. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!